Estamos iniciando mais um vídeo no canal e hoje eu vou mostrar como que eu faço para mudar a dimensão dos meus projetos de postagens para Instagram, como que eu utilizo dentro do Photoshop a opção prancheta para otimizar um arquivo feed para arquivo Stories. Como que eu faço essa migração da dimensão de 1080 por 1350, que é a dimensão feed do Instagram, que é a nova dimensão, né, para a dimensão Stories, que é 1080 em largura e 1920 em altura, que essas são as dimensões que eu uso quando eu faço criativos para os meus clientes. E às vezes o cliente quer reaproveitar a postagem feed no stories dele, para ele publicar diariamente esses stories com a mesma imagem que ele tem no feed. E aí a gente vai para a tela do computador. A gente vem no novo arquivo, né? Para quem nunca mexeu no Photoshop, vem aqui em novo arquivo. A dimensão feed ela é 1080 por 1350 hoje em dia, porque antigamente ela era 1080 por 1080, mas aí o Instagram atualizou, né? E ela esticou mais um pouquinho. Ela ganhou alguns pixels aí. Aí a versão que a gente está usando, que é mais atualizada, é 1080 por 1350. Porque, e também, como a opção que a gente tem que ativar aqui é a versão prancheta. Se a gente não ativar essa opção prancheta, não vai dar certo na hora de fazer a criação dentro do Photoshop. A gente consegue até fazer sem a opção prancheta, porém é um pouco mais trabalhoso para você que nunca usou o Photoshop, tá? Eu sempre crio todas as minhas artes sempre na versão prancheta ativada, tá? Aí ativada a versão prancheta. Por ser mídia digital, por ser uma imagem que eu vou postar nas redes sociais, sempre a resolução de DPI 72, tá? Quem mexe com impressão, cartão de visita, cria alguma coisa que vai ser impressa, né? Vai ser impressa na folha sulfite em dimensão maior. Normalmente a pessoa usa 300 dpi, tá? Mas quando é para mídia, para postar alguma coisa, sempre 72 dpi. Cores RGB, eu vou usar o fundo branco, mas quando eu replicar minha imagem não vai estar no de branco, mas eu vou utilizar o fundo branco, tá? Aí eu dou a criar, pronto, criou aqui essa é a minha camada do Photoshop, né? Se eu clicar aqui na palavra prancheta, aí vai estar a minha resolução, que é 1080 por 1350 aqui no cantinho. E se eu olhar aqui em cima também, ó, daí tá o fundo branco, todas as opções que eu coloquei tá tudo aqui. Eu vou vir aqui na minha camada, ó, vou dar 2 cliques e vou renomear como feed, vou até deixar maiúsculo, né, ó, feed, dei enter. Quando eu troco aqui, ele muda aqui em cima, ó, ele muda o nome para feed, tá? O que eu gosto de fazer? Eu gosto de fazer umas linhas guias para me ajudar a organizar, para deixar tudo mais bonitinho na hora que eu for executar toda a headline, colocar as minhas imagens dentro do meu mural aqui do Photoshop. E eu gosto de vir aqui em visualizar, vir em guias e vir aqui, ó, novo layout de guias. O que é isso? Ele vai criar as guias para mim, ó, essa guia azulzinha aqui, ó. Só que daqui ele criou. Eu tenho um meu que é versão feed. O que é a versão feed? Eu deixo duas linhas com com as dimensão dela com 900 pixels, porque dela deixa 900 pixels, né, aqui no meio, livre. E eu faço na minha versão linha, que é a altura, 1080 pixels. Aí eu ganho uma margem legal aqui, ó, em altura e na lateral. Dou Enter, ó. Já tenho o meu quadro. Quando eu clico fora, ele some, mas na hora que eu clico dentro do quadro branco, ele aparece a minha linha guia, tá? A imagem que eu vou montar hoje, eu escolhi fazer um produto, né? Com o tema Natal. Como vai vir Natal, eu escolhi a latinha da Monster. Eu acho da hora os tipos de postagem que o pessoal faz da Monster. Eu já vi, tipo, de Halloween. É uma mão de uma caveira segurando a latinha. Eu tentei pegar a mesma ideia. Eu vi esses modelos de apresentações e pensei, pô, por que eu não pego a mão do Papai Noel segurando a latinha? Quando é criação assim, quando é de produto, eu gosto de jogar lá no meu Pinterest. Eu fui lá no Pinterest e achei esse modelinho aqui, ó, que fizeram, né, uma referência. Daí eu joguei dentro do meu chat GPT para me ajudar a criar um prompt. Como assim?
Ó, dentro do ChatGPT, eu tenho o Photoshop, que é um agente tá dentro do próprio o ChatGPT. Ele analisa a minha imagem, em cima da minha imagem, ele descreve toda essa imagem que eu mandei dentro desse chat, dessa conversa. Ele analisa essa imagem para mim e cria um prompt. Só que daí eu pedi para ele no clima de Natal. Eu joguei a imagem, clima de Natal, porém com o produto Lata Monster. Eu já meio que simplifiquei para esse agente o que eu queria. Aí ele cria, só que daí sempre, quando vai criar um prompt, eu sempre gosto de criar o prompt em inglês. Aí ele criou para mim aqui, ó, um efeito de dramático de Natal, tal, com a latinha Monster centralizada. Aí eu peguei e eu olhei esse prompt, traduzi ele no Google mesmo, né? E vi que dava para melhorar em alguns pontos. Aí eu melhorei e coloquei aqui, ó, a mão do Papai Noel é, segurando a latinha no centro, porém com um cenário natalino e o background de neve, com fundo com neve. Aí o ChatGPT melhorou mais ainda esse meu prompt. Daí, em cima desse prompt, eu utilizo uma ferramenta de IA chamada FreePic, né? Só que é a ferramenta de IA dentro do FreePic, não é o FreePic só de imagens lá que tem lá, não. Aí dentro do FreePic, eu peguei esse texto aqui, ó, joguei aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês. Joguei aqui e peguei lá na internet a imagem só da latinha, com fundo branco. Adicionei aqui e joguei meu prompt. Em cima do meu prompt, que era a latinha de Monster, com background de Natal, com a mão do Papai Noel, né? Com uma luva vermelha, com a roupa vermelha, com a borda da camiseta dele, da blusa dele, com um plumadinho, tipo, aveludado, né? Aí ele criou essas duas versões para mim. Eu tinha feito outros testes, né? Mas sem Papai Noel. Aí, dessas duas versões, ó, usando o mesmo prompt, ele criou dois modelos para mim e eu gostei mais dessa. Que daí mostra mais, não tem tanto esse efeito de luz aqui, ó. Igual em cima não tem, ó. Esse daqui tem mais efeito verde, aqui já não tem. Eu peguei essa imagem, fiz o download dela, vou voltar lá pro Photoshop, né? Vou trazer essa imagem para nossa aba do Photoshop. Pronto. Vou segurar Shift e nessa setinha aqui em cima, ó, puxar para baixo, porque eu quero diminuir a imagem. Diminuir a nossa imagem, dei Enter. Pronto. Vou diminuir mais um pouquinho. Dei Enter. Enter de novo. O que eu vou fazer? Eu preciso preencher essa parte aqui, ó. Porque a minha imagem já está no centro. Ah, e quando a gente cria prancheta, o legal de criar prancheta é que se eu quiser jogar essa imagem direto para o meio, eu não preciso mover ela para o meio. Eu posso vir aqui, ó, centralizar na vertical. Ele centraliza a imagem para mim, ó, automático. Tá? Aí o que eu vou fazer? Cliquei fora. Vou vir aqui, ó, nesse retângulo aqui, ó, ferramenta letreiro retangular. O que a gente faz? Seleciona toda a parte branca, segurando Shift. Ó, vou selecionar tudo que é branco aqui, ó, porque é onde que eu preciso do preenchimento. Ó, se olhar para você, ó, tem que comer sempre um pouquinho da imagem, porque ele ajuda, ele reconhece esse canto e faz o preenchimento, tá? Aí o que eu vou fazer? Preenchimento generativo. Outra dica, só vai dar para utilizar esse preenchimento generativo se você paga o pacote da Adobe. Se você usa um aplicativo craqueado do Photoshop, provavelmente não vai ter essas ferramentas de IA, tá? De preenchimento. Eu indico você pagar a Adobe ou achar uma ferramenta aí que tenha já Adobe com a IA dela ativada, tá bom? Ó, daí ele vai gerar pelo Firefly, imagem 3. Ele vai criar esse fundo branco pra gente. É só aguardar um pouquinho. Aí, ó. Ele já criou automático essa imagem. Ele dá sempre três versões pra gente. Vou puxar aqui pro centro. Ele dá sempre três versões, ó. Já essa é a primeira. A segunda é o preenchimento da lateral só, que ele vai mudar, onde que a gente seleciona a coluna. E esse daqui? Esse daqui eu acho que fica mais legal. Deixa eu ver esse aqui, ó. Aí tá com verde, esse que tá mais amarelo. Acho mais legal esse com amarelo. Aí se eu clicar, ele cria, ó, a minha camada principal, a camada que foi criada, ó. Só que eles criam separado. Isso aqui foi o que a inteligência da artificial do próprio Photoshop criou pra gente. Aí eu vou clicar aqui de novo para ativar. Pronto. Vou vir selecionar os dois aqui, ó. Selecionei os dois.
clicar o direito e converter em objeto inteligente. Daí ele vira uma arte só, uma única imagem só. Eu acho melhor pra gente. Pronto, clicar Ctrl 0, vou tirar o zoom pra gente ver, ó. Colocar fora. Agora eu já tenho a mão de Papai Noel segurando uma latinha da Monster e o cenário de Natal, de neve, né? Com as árvores de natais ali. Que eu fiz também? Eu vou deixar o fundo com mais blush, mais apagado, porque eu quero dar destaque para a latinha na mão do Papai Noel. O que eu vou fazer? Clicar aí na camada, vou vir aqui na lateral, ó, onde que tá esse pincel com um arredondado. Segurei nele e vou aqui, ó, ferramenta, seleção de objeto, ou clicar W, né? Aí eu vou vir aqui, ó, selecionar a mão dele e a latinha. Aí automaticamente ele reconhece, ó, a mão do Papai Noel e a latinha. Vou clicar aqui de novo, ferramenta, seleção rápida. Vou dar um zoom aqui, ó. Segurando o Alt, essa parte eu não quero que ela seja selecionada, que isso aqui é o fundo. Pronto. Aqui tá legal ser selecionado, não tem problema. Vou ver que tá bem certinho, ó. Não precisa de muito detalhe. O que eu vou fazer com isso daqui selecionado? E tem que estar selecionado aqui também. Vou clicar Ctrl J. O que acontece quando eu clico Ctrl J com essa imagem selecionada? Ele duplica a parte selecionada, ó. Se eu tirar o fundo, ele duplicou só a parte da latinha com a mão. Aí eu consigo trabalhar em cima dessa arte. O que eu vou fazer agora? Eu quero desfocar o fundo. Eu vou vir aqui na lateral, na camada do fundo, né? Que é a camada da mão do Papai Noel, né? E o fundo do cenário. Cliquei nele. Vou vir aqui em cima em filtros, desfoque gaussiano, que eu quero desfocar mais o fundo. Vou deixar até com 3 aqui, ó, de desfoque. Pronto. Se eu tirar a latinha, ó, a latinha também fica desfocada, porque ela tá lá atrás. Só que a latinha é a única coisa que eu não quero que tenha desfoque, nem a mão do Papai Noel. Pronto. Aí eu deixei tudo fundo mais desfocado, ó. Eu posso tirar o desfoque para vocês verem, ó. Aqui dá para ver bem, ó. Aqui tá sem desfoque, com desfoque. Pronto. Porque o centro da imagem que é a atenção principal que a gente quer trazer para essa arte. Prontinho. Deixa eu tomar um pouquinho de café aqui. Não esquece de dar o like aí, hein? Se inscrever no canal, pô. Fortalece a gente aí. Agora eu vou para headline. Quando eu tava montando aqui, eu tinha pensado numa headline na cor vermelha e preta, né? Referente ao clima de Natal. Aí eu joguei lá eu comecei a mexer agora nessa imagem FX. Que daí eu joguei lá que eu queria energia que aquece o Natal, né? Uma frase junto com a energia que a Monster traz, por ser um energético, com a escrita Natal. Aí ele tinha criado umas versões pra gente, ó. Essa versão aqui. Aí, esse prompt aqui, ó, esse prompt 3D, eu criei lá no ChatGPT também. Pedi para ele criar um prompt com a frase num tema 3D com clima natalino, sabe? Tipo, só que com a fonte da Monster. Eu pedi isso daqui lá no ChatGPT. Daí esse aplicativo de inteligência artificial criou para mim. Eu tinha testado outras versões, mas se eu não me engano, foi essa daqui que eu aprovei, ó. Essa daqui que eu aprovei, tá? Aí eu fiz o download dela, 3 pontinhos, download, baixei. Aí eu tinha ela aqui, ó. Tinha ela aqui. Só que daí eu ranquei o fundo, né? Eu vim aqui remover fundo e tal. Removi o fundo dela e deixei ela sem o fundo, ó. Sem o fundo, pronto. Deixei ela sem fundo. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ela aqui em cima, ó. Aqui em cima porque ela é minha headline, né? Vou expandir ela, deixar ela grandinha, pronto, grande. Só que daí eu vou deixar ela um pouco mais nitidez. O que eu vou fazer? Ó, clico direito aqui, ó. Converter em objeto inteligente. Vou lá em cima em filtros. Vou vir aqui a filtro do Camera Raw. O que é isso? Ele é como se fosse uma ferramenta para editar imagem, editar foto, né? Não é imagem de manipulação, porque aqui eu já consigo mexer nas cores, deixar com mais textura, com mais realce, sabe? Aqui eu consigo mexer bem. Quero que as cores fiquem mais quentes. Eu quero que ela tenha uma textura maior também. Eu quero que ela tenha nitidez, ela não tenha ruído. Pronto, aqui já deu uma melhorada, ó. Deu uma melhoradinha na arte.
Para ela combinar um pouco mais com... Eu posso mudar o vermelho dela para combinar mais também. Se eu quisesse deixar ela no tom de verde, eu dou 2 cliques aqui na imagem, ó, aqui ó, na camada, né? Na camada da minha headline. Deixa eu até mudar o nome, ó. Headline. Pronto. Se eu der 2 cliques aqui, ó, ele abre uma abinha. Eu posso vir em sobreposição de cor. Deixar verde também, ó. Poder deixar verde. Para combinar com a minha... Deixa eu mudar aqui, ó. Eu posso pôr outros tons de verde também, ó. Brincar um pouquinho, né? Poderia fazer isso. Esse verde que eu ia combinar. Porém, não é o objetivo. O objetivo é deixar na cor vermelha, que é de Halloween, de Natal, né? Pronto. O que eu vou fazer agora? Eu vim aqui embaixo, ó. Vou escrever... Pronto, cliquei aqui. Só que o texto está muito grande. Eu vou deixar com 16. Pronto, ele vai ser um textinho, ó. Um textinho bem pequenininho. De apresentação. Pronto, deixei aqui. Vou alinhar ele com as minhas linhas guias, né? Ó, deixa ele alinhadinho com as minhas linhas guias. Puxei aqui, alinhei. Puxei aqui, alinhei também. Puxei aqui, opa, alinhado, alinhado. Dei o Enter ali em cima. Ele tá todo alinhadinho com a minha linha guia. Esse texto é um texto automático que o próprio Photoshop aplica, tá? Só que daí eu já tinha criado um textinho aqui sobre beba com moderação por ser um energético, né? Beba com moderação, produto não recomendado para crianças, gestantes, lactantes e pessoas sensíveis à cafeína, tá? Eu já peguei, já meio que otimizei já o post aqui já. Pronto, pulei uma linha. Vou diminuir aqui. Pronto, deu ok. Vou vir em texto. Aí eu vou até aumentar um pouquinho ele, ó. Aumentei um pouquinho e vou descer ele para baixo. Pronto, até tá em cima da minha linha. Ó, aqui em cima tá uma coisa, tá headline. Eu vou pegar, selecionar toda a minha imagem do Papai Noel aqui, ó. Eu vou aumentar ele um pouquinho, pronto. Aumentei ele um pouquinho. Fechou. Essa headline eu vou subir um pouquinho, vou descolar um pouquinho da minha latinha. Putz, mas o que acontece? Aqui ele tá muito... Ele tá um branco, porém tem fundo branco. Fundo claro não dá para ler. O que a gente pode fazer? Eu vou vir aqui na lateral, em camadas, clicar na imagem do fundo. Vou vir aqui embaixo, tem um quadrado com um X, um mais no meio. O que é isso? O que ele faz? Ele cria uma camada vazia. Cliquei nele, criou a camada 2 aqui, ó. Ele tem uma camada aqui na frente. O que eu vou fazer? Eu vou pintar essa camada de preto. Vou vir aqui na minha lateral. Aqui pode estar esse ícone aqui, ó, que é um retângulo com degradê, ou tá uma latinha de tinta, que é a ferramenta lata de tinta que a gente vai utilizar. E aqui embaixo tem que estar na cor preta. Às vezes tá inverso aqui, ó. Você clica para inverter, ou você clica no quadrado preto e põe na cor preta aqui, ó, que ele abre uma janelinha, tá? E dá o OK. Cliquei na minha lata de tinta, cliquei na minha camada nova, cliquei na cor preta, agora clica dentro da imagem. Ele pintou a minha camada, que não tinha nada dentro do elemento, de preto agora. Agora essa minha camada é preta. Só que daí eu quero que ela faça um degradê. O que a gente vai fazer? Clicando na minha camada preta, que é a camada 2, aqui embaixo, ó, no rodapé, tem um retângulo que tem um círculo no meio dele. O que ele faz? Ele é uma máscara. Essa máscara, ó, cliquei nele, ele cria um quadradinho com um cadeadinho, né? Tipo um cadeadinho, uma corrente, anexada a essa camada preta. Daí, o que ele faz? Ele que vai me ajudar a dar esse efeito de transparência. Eu quero que a parte de baixo seja preta e o restante vai sumindo para cima, né? Aí, lá no meu balde de tinta, eu vou vir na opção Ferramenta Degradê, ou clicar o botão G nessa composição. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai, com a parte branca da camada máscara selecionada, a gente vai puxar de baixo para cima, ó. E tem que estar com a ferramenta degradê ativada. Ó, ele cria o degradê aqui e mostra como ficou. Só que eu não quero que seja tão preto, ó. A parte da banha de baixo é bem mais preta do que a lá de cima. Lá de cima sumiu a cor preta. Eu não quero que seja 100% preto. Eu quero que ele só tenha o efeito degradê. Eu puxei o efeito degradê aqui. Vou descer mais um pouquinho. Porque o objetivo é só conseguir ler o texto. Pronto. Só que o que acontece? A camada aqui, ó. Sabe aquela parte que a gente cortou só a parte da mão?
como ela não tá, ela tá por cima do degradê, ó. Ela tá por cima dele. Só que se eu jogar ela por trás, vai apagar muito a nossa latinha. O que que eu vou fazer? Vou clicar na mão aqui, ó. Cliquei na camada da mão. Vou lá embaixo de novo naquele retângulo que tem uma bolinha. Eu vou criar mais uma máscara, né, ó. Criei mais uma máscara. Agora ficou a mão com a máscara na frente. Eu vou fazer o mesmo processo como se fosse esse do degradê. Porém, eu vou fazer selecionando a ferramenta pincel aqui, ó. Ferramenta pincel. Clicar Caps Lock, porque não tá aparecendo no meu retângulo. O Alt com o botão direito eu consigo diminuir ele, ó. Só que tem que estar na cor preta, tá? Porque se ele tá branco aqui, se eu fizer na cor branca, ele vai apagar, em vez de aparecer. Aí eu quero que suma essa partezinha. Eu vou passar levemente aqui, ó. Vou expandir mais um pouquinho. Ó, vou disfarçar um pouquinho a parte de baixo, ó, disfarcei e pronto. Agora a minha camada, ó, ele cria até um traço preto aqui, ó, na onde que eu excluí as minhas máscaras, né? Pronto. Agora eu vou clicar aqui na frente, aqui em cima. Agora você já conseguindo ler o texto aqui, ó. Se eu escolher, ó, fica ruim de ler. Ou eu posso até, o texto o preto tá muito escuro, tem como dar uma transparência nele? Eu venho aqui em cima, ó, clica na minha camada, né, de transparência, vem opacidade e vou colocar 70%. Pronto. Aí deixou um pouquinho mais claro, ó. Deixou um pouquinho mais claro. Opa. Pronto. Com 70% ele fica mais claro, não fica tão escuro assim, ó. Aí mesmo assim dá para ler o texto. Ou eu poderia também jogar um contorninho aqui na palavra, não tem problema. E eu vou até aumentar o texto agora aqui, ó. Pronto, até a minha margem. Só que daí eu quero um texto mais fino, ó. Eu estou usando a Mundial, que é a que eu mais gosto de usar. Porém, eu vou usar o Hair. Aqui, ó, deixar mais fino. Pronto. Deixei mais fino e vou deixar o texto mais perto, as linhas, né? As linhas dela mais perto. Deixar com 20 de ponto. Pronto. E posso descer mais. Aí. Fechou. E posso deixar tudo mais... Eu vou deixar com 22, na verdade. Pronto, 22. E vou diminuir um pouquinho. Vou diminuir um pouquinho, acho melhor. Vou deixar 22 aqui também. Pronto. Aí, ó. Já era. Pô, mas tem como melhorar mais aqui? Deixa eu pegar essa arte aqui. Eu acho que ela tá muito fina, a latinha. Eu quero deixar ela um pouquinho mais grossa ali, ó. Pronto. Ela tá muito achatada, parece. Tá muito achatada a nossa arte. Não sei por quê. Mas eu tirei essa achataçãozinha dela. Pronto. Deixa eu botar um pouquinho aqui, ó. Pronto. Tá muito achatada a nossa latinha, para estar muito fina. Só que, por exemplo, pô, tá essa composição, mas e os efeitos de luz? O que que a gente pode fazer? Eu gosto de fazer o seguinte. Eu venho aqui, ó, sobre a camada, né, sobre a camada de transparência. Na verdade, nem precisa ser da transparência, pode ser da última camada aqui, ó. Eu vou criar uma nova camada vazia. Vou vir no nosso pincel. Quando eu seguro o Alt, ele gera um conta-gota, ó. Gera um conta-gota. O que é o conta-gota? Ele vai copiar a cor que eu selecionar. Vou clicar nesse vermelho. Selecionou o vermelho, ó. Posso expandir, ó. Aqui ficou vermelho aqui no cantinho, ó. Se eu clicar aqui, ó, ele pinta de vermelho. Pô, pinta de vermelho, ó. Pintei ali em cima. Eu vou pintar um pouquinho aqui, assim, ó. Um pouquinho mais escondido aqui, ó. Pronto. Mas eu quero agora um vermelho mais escuro. Cliquei, segurando o Alt, clico aqui, ó, que ele transforma o meu botão em conta-gota, né? Aí eu peguei o vermelho um pouco mais... Eu vou pegar o vermelho daqui, ó. Pronto. Um vermelho mais vivo. Eu vou vir, cliquei aqui, ó. Cliquei. E vou deixar mais pro centro. Cliquei. Pronto. Vou dar uma clicadinha aqui, ó. Aí. Tá, e agora? Pô, mas aí sumiu tudo a arte do fundo. Ó, sumiu toda a arte do fundo quando você jogou essa cor. Não tem problema. Eu venho aqui na minha camada e aqui, ó, na parte de opacidade, tá normal. O que que eu vou fazer? Eu vou descendo e testando qual que vai ficar o tom mais legal, ó, que eu acho que vai combinar mais com a minha arte. Ó, esse aqui tá legal. De sobrepor. Eu acho que o sobrepor é o mais legal, por enquanto. Deixa eu tirar o zoom pra vocês verem, ó. De novo, ó. Ele com sobrepor, né, ó. Sem a arte, com a arte. Daí já deixou com um clima mais vermelho. Ó, o normal. Deixa eu clicar de novo aqui, ó. Vamos descendo, ó. Pra ver qual é a camada que vai combinar mais com a nossa arte.
O luz indireta é legal. Esse luz direta também, mas eu posso tirar a transparência para aparecer mais o fundo. Mas o sobrepor é o que eu mais gosto. Ó. Cor também é legal, mas para combinar com esse tipo de arte, eu sobrepor. Eu escolhi sobrepor. Pô, mas deixou muito escuro, tem como sumir mais um pouquinho? Eu posso vir aqui, ó, em opacidade que tá 100%. Pronto, eu posso deixar com uns 80, 90. Pronto. Ó, ó a diferença que já fica. E eu posso também, se eu quisesse, jogar ele para frente. Joga ele para frente também, para ele pegar um pouquinho da latinha. Ó, já dá outra cara. Mas eu prefiro deixar ele atrás até do degradê aqui, ó. Pronto. Perfect. Eu vou até aumentar isso aqui também, ó. Aumentei um pouquinho. Pronto. Tem como a gente dar um efeito de luz também. Se você olhar, ele tá com um efeito verde aqui, ó. Ele tem um efeito verde vindo de lá. Porque só que daí aqui, esse efeito verde é como se aqui tivesse vindo mais luz, né? Só que eu não vou trabalhar tanto nessa composição. Só que aqui tem uma linha vermelha, ó. E aí, eu não vou mexer tanto nisso de luz hoje, porque senão o vídeo vai ficar muito extenso. Que o objetivo é mostrar a versão feed e a versão stories, tá? Aí, eu só vou dar mais uma incrementada. Eu vou pôr um efeito por cima aqui, que é um efeito de neve. Vou colocar aqui, ó. Texture neve. Pronto. Escrevi aqui texture neve. Cliquei nessa daqui, ó. Vai aqui, ó, Free Pick. Vou vir nessa do Free Pick, que eu assino o Free Pick, né? Essa aqui, mesmo sendo Premium, eu pago o Free Pick, daí eu consigo baixar, tá? Aí eu venho aqui, ó, clico aqui na setinha, baixei no o maior tamanho, né? O maior tamanho que tem. Vou pegar ela aqui na minha galeria. Opa, deixa eu pegar ela aqui na minha galeria rapidinho. Download. Ó. E aí, eu vou expandir ela até o finalzinho da arte aqui, ó. Expandir. Pronto. Ó, ela tá por cima de tudo aqui das minhas camadas, né? Ó, ela tá por cima de tudo. O que que eu vou fazer? Ah, mas ela tá preta e branca. Não tem problema. Como ela tá com fundo preto, eu vou vir aqui ó, em normal. Vou vir aqui, ó, em divisão, né? Em divisão, ó. Tem clarear, que ela fica mais apagada, e tem o divisão que aparece mais. Ele escolhe tudo preto. Aí fica um efeito de neve, ó, por cima de todo o meu texto. Eu consegui dar uma textura de neve, que fica mais legal e tal. Vou até aumentar mais um pouquinho aqui, ó. Pronto, vou até alinhar. Aí, ó, eu dei efeito de neve por cima de toda a minha arte. Ó a diferença que fica, ó. Sem, com. Já dá mais um efeito de realista, né? De realismo na arte. Mas tem como dar um efeito como se estivesse caindo? Não tem problema? Eu clico nele aqui, ó, vem em filtros, desfoque de movimento. E aí, eu deixei com 10, mas é melhor com 8, porque senão ele fica muito fino aqui, ó. Ele fica com umas linhazinhas finas. Ó, fica umas linhazinhas caídas aqui. Vou deixar com 8 pra gente ver. Não, melhor com 5. 5. Aí, ó. Aí essas linhazinhas, ó, como que fica com efeito, sem efeito, ó. Para dar um efeito como se estivesse caindo. Aí já dá um charme já. Ah, mas tá muito evidente, uns pingos. Tem como deixar mais apagado? Eu posso deixar com 80% ou 50%, porque ele tá aparecendo muito na frente da latinha. Pronto. Aí, ó. Vou fazer com 50, vou deixar com 100 para vocês verem, ó. 50, 100. 50 tá melhor. Ah, mas eu não quero o efeito na frente da latinha. Não tem problema, eu posso puxar isso aqui, ó. E nem por cima do texto, eu posso puxar ela para trás da latinha. Não vai ter o efeito na frente. Mas na frente fica mais realista, né? Porque ele dá um efeito de desfoque na frente da arte. Ó, vou expandir para vocês verem. Aqui que a gente fez? A gente adicionou um blush de textura de gelo. Adicionamos aquela transparência embaixo, né? Para aparecer o texto. A gente pegou a mão dele, deixou a mão separada e não deu desfoque nela, só deu desfoque no fundo. E colocou aqueles efeitos de vermelho, ó. Efeito vermelho para dar uma alinhada na arte. Agora eu vou voltar aqui, ó. Aqui a arte a gente finalizou na versão feed. Pô, mas e agora? Meu cliente pediu a versão stories dela.
eu vim aqui, ó, aqui onde está escrito feed, vou clicar Ctrl J, pronto, eu dupliquei a minha camada. Eu tenho duas camadas exatamente iguais, do mesmo tamanho e com os mesmos arquivos. Se eu olhar aqui, ó, eu vou ter o feed, deixa eu fechar elas aqui para ficar mais fácil de ver, ó. Eu vou ter o feed, aqui dentro da palavra feed, que é essa daqui, tá tudo que tem na arte, e na feed cópia é a segunda, só que o feed cópia vai virar stories. Eu escrevi story, escrevi tudo maiúsculo, né? Story, pronto, enter. Aí eu mudei o nome da minha camada aqui, ó, da minha prancheta. Vou fechar a prancheta feed, porque a gente não vai utilizar mais. Posso até tirar o olhinho dela aqui, ó. E vamos para a camada stories. Pô, mas ela tá com 1080 por 1350. Como que eu faço para aumentar? Eu clico aqui no tá escrito Stories ou aqui na minha prancheta e ele vai mostrar aqui, ó, 1080 por 1350. Porém, eu quero que ele fique com 1920 de altura, que é a versão Story. Dou Enter. Escrevi 1920 aqui ou aqui em cima também, ó. Pronto. Aí, pô, mas na hora que eu expandi ficou branco aqui embaixo. É isso que eu vou ensinar vocês. A gente vai fazer, vai alinhar toda a arte. Eu vou tampar onde que tá escrito feed, ó. Vou excluir o feed que a gente só vai usar o stories agora. Vou pegar toda a minha arte, puxar pro centro, ó. Puxei pro centro. Ah, e aqui, ó, sabe onde que tá esse gabarito? Ele tá mostrando o gabarito do feed, não do stories. Eu posso vir aqui, ó, visualizar, guia, apagar guias da prancheta selecionada. Apaguei as guias daqui, volto lá, guias, nova guia. E eu tenho a minha stories já montada, que é duas linhas de medianis 900 e 1650, duas linhas, duas colunas. Daí ele cria para mim o modelinho aqui para ficar fácil de eu montar o meu stories, tá? Aí eu vou dar um zoom, ó. O que a gente vai fazer primeiro? A gente clica na primeira camada, que é a camada de gelo, eu vou fechar ela. Deixei a senha do gelo, eu vou tirar todas as camadas primeiro, ó. Pronto. O que a gente vai fazer? A gente vai ter que fazer o preenchimento do fundo, né? O que a gente vai fazer? Vai vir aqui, ó, no retângulo, letreiro retangular, vai selecionar aqui em cima, vai segurar o Shift, selecionar lá embaixo, porque a gente vai precisar fazer o preenchimento da arte. Aí a gente vem em preenchimento generativo, que funciona só no pacote Adobe Pago, tá bom? Ele tá criando pra gente. Pronto, pronto. Ele tá gerando o preenchimento. Um minutinho. Mano, esse negócio dessa IA aqui dentro do Photoshop, ele quebra muito galho, velho. Porque antes eu tinha que fazer muito trâmite para poder expandir a imagem. Nossa, era uma dor de cabeça. Já tá no finalzinho aqui. Pronto, ele finalizou pra gente. Ó, daí tem algumas versões. Essa aqui não tem nada em cima. Essa aqui é legal, porque essa aqui tá a árvore aqui. Deixa eu ver, essa aqui é a parte de baixo. Ah, ele fez um gomo de gelo aqui. Acho que eu vou usar essa aqui porque... Deixa eu ver essa aqui de novo. Ixi, agora tá na dúvida. Não, vou usar essa aqui, ó. Que aqui fica mais bonitinho, ó. Pronto. Aí quando ele cria, ó, ele cria a camada de baixo e a camada nova, que criou pelo generativo, né? Seleciona as duas, vou selecionar as duas, clicar ao direito, converter em objeto inteligente, para ela virar uma imagem só. Aqui, ó, a camada de cor vermelha, voltei com ela aqui, ela, na versão feed, ela só ia até aqui, ó. Eu vou ter que expandir ela, expandir, vou expandir para baixo, expandir também, pronto. Degradê. O degradê vinha só até aqui. Eu vou só trazer ele para baixo. Pronto. Vou dar uma expandidinha de leve. Expandir só mais um pouquinho. Pronto. Voltei com a mãozinha. A mãozinha voltou para cá. A headline. Agora eu posso... A minha headline voltei. Posso deixar ela bem maior. Pronto.
E eu vou subir ela um pouquinho, porque eu vou aumentar a imagem do fundo. Minha headline está maior. O meu textinho daqui da parte de baixo, eu posso puxar até o rodapé. A minha neve, ó, vou tirar ela do modo divisão, ó. Como era só no feed, né, ó, ela ficava só até aqui. Aí a gente pode expandir ela, aumentar a proporcional ou só achatar, não tem problema. Expandir ela toda, vou vir aqui ó, na minha divisão de novo e tá 50%. 50% que eu tava deixando. Só que daqui eu vou expandir ela. Pronto. Aí, nossa, mas eu aumentei tudo, mas aqui o fundo ficou muito pequeno com a mão dele, não tem problema. Eu posso pegar, selecionar a mão do Papai Noel e o fundo e expandir ele tudo junto, proporcional, para ficar uma imagem mais bonita. Ó, vou vir aqui, ó. Vou subir, pronto, dei Enter. Vou vir aqui, ó, no texto de headline, eu vou descer um pouquinho e vou expandir ele um pouquinho, ó. Pronto. Fechou. Pronto. E coloquei o gelo. Agora eu vou pegar a minha imagem feed, vou voltar com a minha imagem feed, ó, para vocês verem agora, ó. A imagem feed, eu expandi para a imagem stories com a prancheta. Aí eu tenho as duas imagens. Porque às vezes o cliente fala assim, putz, você postou, mas tem como você ir lá na versão feed e fazer uma alteração para mim? Aí só que você já pegou o feed todo e mudou para stories. Aí você vai ter que voltar tudo, dar Ctrl Z, mas às vezes você nem salvou, ou salvou por cima do arquivo. Aí você vai ter que fazer toda a criação de novo. Aí você perde um maior tempo tentando que corrigir só para fazer uma alteração porque o cliente pediu. Aí quebra a perna. Aí pelo menos você já tem as duas versões. Se ele pedir para alterar qualquer coisa, tem como mudar o texto da parte do subtítulo? Você vem aqui, altera o texto. A imagem inteira continua nas proporções feed e proporção stories, tá? E é basicamente isso. Se surgir alguma dúvida, é só comentar aí nos comentários, né? E eu posso também pôr mais efeito de luz. Se eu quiser no navegador procurar um efeito de iluminação mesmo, uma iluminação vindo de um canto para o outro, dá para jogar por cima, né? Só de ter colocado esse efeito de gelo, ela já fica mais realista a imagem. Beleza? E se você gostou, acompanhe a gente nos próximos vídeos. Se inscreve no canal. Não se esqueça de curtir também, porque fortalece a gente demais, porque a gente bateu 52 inscritos esse mês, né? Esse mês foi bem interessante. Só fazendo lives. E esse vídeo que eu tô postando, eu vou postar um stories, um shorts, mais rápido para você não precisar acompanhar o vídeo inteiro se você não tiver tempo. Você vai lá no stories do Instagram ou no shorts do YouTube e consegue ver o vídeo de 1 minuto de como que eu faço para substituir o feed na prancheta, né? Para a versão Stories, para você ter uma montagem, uma agilidade na hora de transcrever os seus projetos feed para Stories para os seus clientes, tá bom? Obrigado aí porque acompanhou e a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Valeu!